Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos dar início à segunda parte dos nossos APNPs de Física 1 e o tema da vez é algo que está na palma da nossa mão, está ao nosso redor, está em tudo. Finalmente nós chegamos a um dos conceitos principais da física. Qual será ele? Pois bem, acompanhem aí, porque a conversa agora é sobre energia. Pergunta: uma folha de papel e um elefante caem da mesma forma? Por que sentimos fome? Qual a velocidade necessária para escapar da Terra? Essas são algumas questões que nós ouvimos, mas não paramos para pensar o que está envolvido nas suas respostas. Então, para nós começarmos a nossa conversa, nós vamos tratar aqui daquelas energias vinculadas ao movimento. Ok? Em primeiro lugar, o que é a energia? Nós não temos na física, e de forma honesta é preciso responder isso, uma definição do que é energia. Nós sabemos que ela é uma grandeza fundamental. Então, ela está disposta na natureza de várias formas diferentes. E a principal característica dela é que é uma grandeza que não muda nas múltiplas modificações da natureza. Ou seja, nós podemos ver ela constantemente se transformar, mas ela não vai desaparecer e ela não vai surgir do nada. Então, o mais próximo que podemos chegar do conceito de energia é dessa grandeza que existe em todas as coisas e que se conserva. No nosso caso específico, a primeira forma de energia que nós vamos conhecer é a energia potencial gravitacional. Bem, de onde surge a ideia dessa energia potencial gravitacional? Vamos analisar essas duas situações em tela. Primeira delas, uma bola de basquete ela não pode quicar a uma altura maior do que a que foi solta. Então percebam aqui que a bola sobe e desce, mas ela não vai passar da altura que ela foi solta inicialmente. E mesmo que eu arremessar ela para cima, a partir do momento que ela chegou em uma altura máxima, ela volta ao chão, ela não consegue superar essa altura máxima que ela alcançou. Outro exemplo relacionado à nossa energia são os relógios de pêndulo, que funcionam com base na regularidade de oscilações. Existe alguma coisa que faz com que esses relógios não passem de uma determinada altura, fazendo com que seja possível programá-los e usar esse movimento para medir o tempo. Okay? A questão é, de onde vêm essas limitações? O que está envolvido aqui? Então, em primeiro lugar, vamos pensar em energia potencial gravitacional. Conceitualmente, essa é uma energia que nós podemos dizer que é acumulada quando agimos em sentido contrário à gravidade, ou seja, quando nós levantamos algo. Em outros termos, sempre que eu tiro algo do chão, esse objeto vai acumular energia. Daí vem a palavra potencial. Okay? Eu costumo brincar que a natureza ela é preguiçosa. Então você tem uma tendência a buscar os estados de menor energia possível. Quando um objeto está no chão, ele está na menor energia que ele consegue alcançar. Se você cavar um buraco, ele vai cair. Por quê? Porque quanto mais próximo do centro da Terra, menor vai ser a energia que ele vai ter acumulada.
Então, sempre que eu levanto alguma coisa, eu adquiro uma energia que depende de três coisas. A primeira delas é a massa. Então, eu sei que quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é levantá-lo. Por quê? Porque mais energia vai ser necessária para mantê-lo afastado da Terra. A segunda grandeza que influencia é a aceleração gravitacional. Essa aceleração, que nós já vimos quando tratamos das forças, é causada pela força gravitacional do planeta. Nesse caso especificamente, quanto maior for a força gravitacional, mais difícil vai ser eu ir contra ela, ou seja, mais energia o meu objeto vai acumular quando eu levantar ele do chão. E o último elemento que influencia nesse caso é a altura a que eu vou levantar esse objeto. Afinal, quanto mais alto ele estiver, mais energia vai ser necessária para retê-lo lá sem que ele volte para a Terra. Nesses termos, nós podemos escrever a energia gravitacional da seguinte forma. Ela é diretamente proporcional à massa, à gravidade e à altura em que o corpo se encontra. Como escrever isso numa linguagem mais aprofundada? Essa energia, como eu comentei, ela é produzida pela oposição ao trabalho da força-peso. Okay? Então, eu tenho a força-peso agindo para trazer qualquer coisa em direção à Terra. Se eu quero que uma coisa não vá nessa direção, eu preciso oferecer uma força contrária. Então, eu vou usar a minha força, ela vai fornecer energia para contrariar a força feita pela Terra. Okay? Eu estou falando de força aqui, mas é importante entender que a energia ela é uma grandeza escalar. Então, ela não possui direção ou sentido. Ela possui apenas um valor atrelado a ela. Escrevendo matematicamente, então, eu tenho que a energia potencial é o oposto do trabalho da força gravitacional. Considerando uma força gravitacional agindo de cima para baixo, nós temos essa situação aqui, então. Resolvendo essa relação passo a passo, lembrando que é uma grandeza escalar, ok? Isso significa que elas estão aqui na mesma direção, pois caso contrário eu não teria essa relação de energia com a força. E eu chego naquele resultado que eu vi anteriormente. Okay? Essa é uma forma simplificada de desenvolver a análise. Okay? Eu tomei uma altura de onde o corpo está caindo e zero como é a superfície da Terra para desenvolver esse estudo. Existem outros referenciais que podem ser tomados, mas em linhas gerais, nós sempre chegaremos no fato de que a energia potencial depende da altura em que o objeto se encontra, da massa e da gravidade. Ok? Vamos agora para uma segunda energia. Nesse caso aqui, nós temos uma situação diferente. Existem duas avaliações. Primeira, a distância de frenagem de um veículo cresce quanto mais rápido é a velocidade dele. Então, se um veículo dobra a sua velocidade, ele precisa de uma distância muito maior, 4 vezes maior, para conseguir parar. Uma outra situação que nós podemos observar é que o recorde de salto com vara ele se mantém estagnado há 25 anos.
Ou seja, existe alguma limitação que faz com que essas pessoas não consigam atingir uma altura superior a essa do recorde. O que será que causa isso? Olha aqui. Falando em dificuldade de frenagem, nós temos um exemplo. Felizmente ninguém se feriu. Mas como que nós vamos definir esse valor especificamente? Essa energia é uma energia que está historicamente relacionada ao movimento. Huygens, então, ele encontra uma relação entre colisões, a massa e o quadrado da velocidade. Historicamente, a energia cinética ela entra numa briga científica, inclusive entre Newton e Leibniz, pelo que eles determinam como vis viva, ou seja, o que é a entidade que explica o movimento dos corpos. Enquanto Newton defendia que essa entidade era mv, Leibniz defendia que essa entidade era proporcional ao quadrado, mv ao quadrado. E esse embate teórico durou um bom tempo. Afinal, quem representa a vis viva? Quem representa a energia acumulada que nos permite nos movermos? Hoje nós sabemos que os dois conceitos estão corretos e apenas representam visões diferentes do mesmo fenômeno. Enquanto a relação mv foi vista anteriormente, trata do momento linear, ou seja, da análise do comportamento de um corpo em função do tempo, a energia, o mv ao quadrado, representa uma análise do comportamento do corpo em função da sua posição. Okay? Então, apenas aprofundando isso para escrever numa linguagem matemática, a energia cinética apresenta uma relação com o trabalho novamente. Vejam que essa é a segunda vez que essa palavra surge. Realizado pelo deslocamento de um corpo. Trabalhando com essa definição aqui, vejam que eu parti de um princípio da definição de força básica, considerando uma massa constante. O desenvolvimento, o objetivo não é trazer todos os detalhes dele aqui, mas é uma análise que pode ser encontrada em vários livros didáticos de ensino superior, quando tratam da energia cinética. Mas então eu tenho uma relação matemática e fazendo algumas transformações na minha equação, eu chego nessa situação aqui. Solucionando essa integral, aqui percebam que eu parti de um ponto zero. Novamente, a minha variação pode sair de qualquer ponto. Como o meu objetivo é buscar uma equação geral, eu trouxe para vocês pontos de origem apenas para simplificar a relação. Mas, em outros termos, nós podemos dizer, então, que a energia cinética depende da massa e da velocidade ao quadrado. Isso é muito impactante porque explica, por exemplo, a necessidade de um veículo que está com o dobro de velocidade precisar de 4 vezes mais distância para conseguir parar. Por quê? Porque se eu dobro a minha velocidade, eu tenho 4 vezes mais energia para ser gasta por esse veículo. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato, que vale a pena. Bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar.